A culpa está te matando? Liberte sua alma com essas 16 lições de Romanos. Existe um tipo de dor que ninguém consegue enxergar. Ela não aparece no rosto o tempo todo, não faz barulho e muitas vezes permanece escondida atrás de sorrisos, rotinas e distrações. Mas quando a noite chega e o silêncio toma conta da mente, essa dor volta. A culpa começa a falar. Ela lembra erros, escolhas erradas, palavras que não deveriam ter sido ditas, pessoas que foram feridas, oportunidades perdidas e momentos que você gostaria de apagar da própria história. E o pior de tudo é que talvez você já tenha pedido perdão a Deus inúmeras vezes, mas ainda continue se sentindo preso por dentro. Muitas pessoas estão vivas por fora e destruídas por dentro. Continuam trabalhando, conversando, postando fotos, seguindo a rotina, mas espiritualmente estão cansadas. A alma perdeu a paz. O coração perdeu o descanso. A mente virou um campo de batalha constante. Existe uma voz silenciosa dizendo que você falhou demais, que Deus se cansou de você, que não existe mais saída para alguém que caiu tantas vezes. E quanto mais essa voz cresce, mais distante a pessoa se sente de Deus. O problema é que a culpa não apenas machuca emoções. Ela paralisa a fé. Ela faz pessoas acreditarem que não merecem mais orar, mais buscar a presença de Deus, ou até mesmo levantar a cabeça novamente. Aos poucos, a culpa cria uma prisão invisível. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo dentro de você agora. Talvez exista uma guerra acontecendo na sua mente que ninguém conhece. Talvez você esteja lutando sozinho há muito tempo. Mas existe algo poderoso no livro de Romanos que poucas pessoas conseguem compreender profundamente. Paulo não escreveu apenas palavras religiosas. Ele escreveu para pessoas quebradas, cansadas, culpadas, feridas e emocionalmente destruídas. Romanos é uma carta para almas que precisam reencontrar esperança. E durante este vídeo, você vai descobrir 16 lições capazes de confrontar a culpa que está sufocando sua alma e revelar o que Deus realmente pensa sobre você. Talvez você tenha chegado aqui pensando que este seria apenas mais um vídeo cristão. Mas existe uma razão pela qual você clicou nesta mensagem hoje. Porque Deus sabe do peso que você está carregando em silêncio. Ele conhece as lágrimas que ninguém viu. Conhece as orações que ficaram presas dentro do peito. Conhece o medo de nunca conseguir mudar. E antes mesmo de você terminar este vídeo, algo pode começar a mudar dentro da sua alma. O que Paulo revela em Romanos pode destruir correntes emocionais que acompanham pessoas há anos. E a próxima lição vai mostrar por que muitas pessoas estão sendo consumidas por uma ferida invisível sem sequer perceberem isso. A ferida invisível, que está consumindo sua alma em silêncio. Existe uma ferida que não sangra diante das pessoas, mas destrói lentamente quem a carrega. É a culpa silenciosa que vai crescendo dentro da mente, até transformar pensamentos em tormento diário. Muitos tentam ignorar isso, ocupando a vida com trabalho, distrações, compromissos e até momentos de felicidade passageira. Mas quando tudo fica em silêncio, a dor volta. A lembrança do passado reaparece. O coração aperta, a mente acusa, e a alma começa a acreditar que nunca mais será leve outra vez. O mais assustador é que essa ferida não destrói de uma vez. Ela consome aos poucos. Rouba a paz devagar. Faz a pessoa perder a alegria sem perceber. Existem pessoas que não conseguem mais sentir descanso verdadeiro porque vivem presas dentro da própria mente. Tudo parece pesado. A oração parece distante. A esperança parece fraca. E mesmo tentando continuar, existe um cansaço emocional que ninguém consegue explicar. Em muitos casos, a pessoa nem percebe que está vivendo dominada pela culpa. Ela apenas sente que algo morreu dentro dela. A fé enfraqueceu. A coragem desapareceu. A vontade de lutar diminuiu. E quanto mais o tempo passa, mais ela acredita na mentira de que não merece mais ser feliz, amada ou restaurada por Deus. A culpa começa a mudar a identidade da pessoa. Ela deixa de enxergar um filho de Deus,
e passa a enxergar apenas alguém marcado pelos próprios erros. Foi exatamente por isso que Paulo escreveu palavras tão profundas em Romanos, porque ele entendia a luta do coração humano. Em muitos momentos, as pessoas tentam parecer fortes diante dos outros, enquanto travam batalhas violentas dentro da própria mente. E existe algo perigoso nisso. Quem sofre em silêncio geralmente sorri enquanto está desmoronando por dentro. Ninguém vê o peso espiritual que ela carrega todos os dias. Romanos mostra que o pecado não machuca apenas ações externas. Ele afeta emoções, pensamentos e a forma como a pessoa enxerga a si mesma. E quando a culpa domina a mente, tudo começa a parecer distante de Deus. A oração perde força. A presença de Deus parece inalcançável. O coração se fecha lentamente. A pessoa continua viva, mas a alma começa a adoecer. Talvez você esteja ouvindo isso agora e sentindo que ninguém nunca conseguiu explicar exatamente o que acontece dentro de você. Talvez exista um peso emocional que acompanha sua vida há anos. Talvez você tenha aprendido a esconder sua dor tão bem que ninguém imagina o que acontece quando você fica sozinho. Mas existe algo que você precisa entender antes de continuar este vídeo. Deus não ignora feridas escondidas. Ele vê aquilo que ninguém consegue enxergar. Por que algumas pessoas nunca conseguem se perdoar? Existem pessoas que conseguem perdoar quem as machucou, mas não conseguem perdoar a si mesmas. Elas carregam dentro do peito uma condenação constante, como se estivessem sendo julgadas todos os dias pelos próprios pensamentos. O problema não é apenas lembrar do passado. O problema é continuar vivendo emocionalmente preso a ele. É olhar para si mesmo e enxergar apenas fracassos, erros e marcas que parecem impossíveis de apagar. Muita gente acredita que o tempo cura tudo, mas isso nem sempre é verdade. Existem feridas que continuam abertas porque a mente nunca saiu do lugar onde a dor aconteceu. A pessoa continua revivendo cenas antigas, decisões erradas, quedas espirituais e palavras que gostaria de nunca ter dito. E quanto mais revive essas memórias, mais acredita que perdeu o direito de viver em paz. Aos poucos, a culpa deixa de ser apenas um sentimento e começa a virar identidade. Esse é um dos ataques mais silenciosos contra a alma humana. Porque quando alguém não consegue se perdoar, começa a rejeitar o amor que Deus oferece. A pessoa ouve sobre graça, misericórdia e perdão, mas dentro dela existe uma voz dizendo: "Isso não é para mim." Ela acredita que Deus pode restaurar qualquer pessoa, menos ela. Pode transformar qualquer história, menos a dela. E sem perceber, começa a viver espiritualmente distante, mesmo estando perto da palavra. O livro de Romanos revela algo profundo sobre a natureza humana. Paulo mostra que existe uma luta dentro do coração do homem. A pessoa sabe o que é certo, deseja mudar, tenta recomeçar, mas continua enfrentando fraquezas e quedas. E quando isso acontece repetidamente, muitos começam a acreditar que são incapazes de serem transformados. A culpa cria um ciclo cruel. A pessoa erra, se condena, perde forças, se afasta de Deus e acaba caindo novamente. O mais perigoso é que a autocondenação destrói silenciosamente a esperança. Ela faz a pessoa acreditar que nunca será suficiente, nunca será pura o bastante, nunca será digna o bastante. E quanto mais isso cresce dentro da mente, mais difícil fica sentir paz durante a oração. A alma começa a viver cansada, não porque Deus se afastou, mas porque a culpa criou uma barreira emocional entre a pessoa e a presença dele. Mas Romanos começa a revelar algo que muda completamente essa história. Deus nunca pediu perfeição humana para liberar amor, graça e restauração. O Evangelho não foi criado para pessoas perfeitas. Foi criado para pessoas quebradas, cansadas e perdidas, que precisam desesperadamente de redenção. E existe uma diferença poderosa entre a voz de Deus e a voz da condenação. A diferença entre a voz de Deus e a voz da condenação. Existe uma batalha acontecendo dentro da mente de muitas pessoas todos os dias. Uma voz acusa, humilha,
relembra erros e diz que não existe mais esperança. A outra voz corrige, chama para perto e oferece transformação. O problema é que muita gente passou tanto tempo vivendo debaixo da culpa que já não consegue distinguir qual dessas vozes vem de Deus e qual vem da condenação. A voz da condenação sempre tenta destruir sua identidade. Ela faz você acreditar que seu erro é maior do que a misericórdia de Deus. Ela usa o passado para sufocar o presente. Faz você sentir vergonha de orar, vergonha de buscar a Deus e até vergonha de acreditar que ainda pode ser amado. Essa voz não produz arrependimento verdadeiro. Ela produz medo, desespero e distância espiritual. Quanto mais você a escuta, mais cansada sua alma fica. Já a voz de Deus age de forma completamente diferente. Deus corrige, mas não humilha. Ele confronta o pecado, mas não destrói a pessoa. Quando o Espírito Santo convence alguém do erro, o objetivo não é afundar essa pessoa na vergonha. O objetivo é restaurar, transformar e trazer de volta para perto. A condenação empurra você para longe de Deus. O arrependimento verdadeiro aproxima você dele. Muitas pessoas confundem culpa tóxica com espiritualidade. Pensam que viver se punindo emocionalmente é sinal de humildade diante de Deus. Mas Romanos revela que existe liberdade para aqueles que estão em Cristo. O inimigo quer manter pessoas presas ao passado, porque sabe que uma alma condenada perde força espiritual. Ela para de lutar, para de acreditar e começa a aceitar a própria prisão emocional como se fosse normal. Talvez seja isso que esteja acontecendo dentro de você há muito tempo. Você ora, mas sente que Deus não escuta. Busca forças, mas algo dentro da sua mente continua dizendo que você não merece recomeçar. E aos poucos, essa voz vai roubando sua paz, sua esperança e até sua identidade espiritual. O mais perigoso é que muitas pessoas passam anos vivendo assim, sem perceber que estão ouvindo acusações e não a voz de Deus. O apóstolo Paulo entendeu profundamente essa guerra interna. Em Romanos, ele mostra que o coração humano trava uma luta constante entre aquilo que deseja fazer e aquilo que acaba fazendo. Existe um conflito invisível acontecendo dentro da mente e da alma. O pecado que continua vivo dentro da mente. Existem batalhas que acontecem longe dos olhos das pessoas. Enquanto muitos enxergam apenas atitudes externas, Deus vê a guerra silenciosa que acontece dentro da mente humana. Pensamentos repetitivos, desejos desordenados, lembranças dolorosas, sentimentos de fracasso e impulsos que parecem voltar mesmo depois de inúmeras orações. Essa é uma das dores mais difíceis de suportar, porque a pessoa começa a sentir que está presa dentro dela mesma. Muitos acreditam que o maior problema do pecado está apenas nas ações, mas Romanos revela algo muito mais profundo. O pecado também tenta dominar pensamentos, emoções e sentimentos. Ele transforma a mente em um campo de batalha constante. A pessoa quer ter paz, mas a ansiedade volta. Quer esquecer o passado, mas as lembranças reaparecem. Quer sentir a presença de Deus, mas existe uma luta interna sugando suas forças espirituais todos os dias. Paulo descreve essa guerra de maneira extremamente humana. Ele fala sobre desejar fazer o bem e acabar fazendo aquilo que odeia. Isso revela algo que muitas pessoas escondem: a dor de lutar contra si mesmas. Existe gente que ama a Deus, mas vive cansada emocionalmente porque enfrenta pensamentos que não consegue controlar completamente. E quanto mais essa batalha se repete, mais cresce o medo de nunca mudar de verdade. O inimigo usa exatamente essa luta para alimentar a culpa. Ele pega suas quedas, seus pensamentos ruins, suas recaídas emocionais e transforma tudo em acusações constantes. Aos poucos, a pessoa deixa de enxergar a graça de Deus e começa a enxergar apenas a própria fraqueza. O coração fica pesado. A mente perde o descanso. E a alma começa a acreditar que jamais será livre. Mas Romanos não revela essa guerra para destruir sua esperança.
Revela para mostrar que Deus conhece profundamente a fragilidade humana. Jesus nunca ignorou a luta interna das pessoas. Ele sabe como é carregar dores escondidas, medos silenciosos e pensamentos que machucam a alma. E mesmo assim, continua oferecendo graça para aqueles que se sentem cansados de lutar contra a própria mente. Talvez exista algo dentro de você que ninguém conhece. Um pensamento que volta constantemente. Uma culpa que não desaparece. Uma memória que ainda dói. E quanto mais você tenta esconder isso, mais cansado fica espiritualmente. Só que existe uma armadilha ainda mais perigosa do que essa guerra interna. Muitas pessoas começam a sentir tanta vergonha de si mesmas que passam a se esconder de Deus. Quando a vergonha faz você se esconder de Deus, a vergonha tem um poder destrutivo que muita gente não percebe no começo. Ela não chega fazendo barulho. Ela entra silenciosamente no coração até convencer a pessoa de que Deus está distante demais para ouvi-la novamente. Aos poucos, a oração diminui. A vontade de buscar a presença de Deus desaparece. A Bíblia fica fechada por dias. E mesmo sentindo necessidade espiritual, a pessoa começa a evitar aquilo que antes lhe dava vida. Esse é um dos efeitos mais perigosos da culpa. Ela faz o ser humano se esconder exatamente daquele que poderia curá-lo. Foi assim desde o início. Depois do pecado, Adão e Eva não correram para Deus. Eles se esconderam. A vergonha cria a falsa sensação de que ficar longe é melhor do que encarar a presença de Deus carregando falhas e feridas. E sem perceber, muitas pessoas continuam repetindo esse mesmo comportamento todos os dias. Existem pessoas ouvindo esta mensagem agora que ainda amam a Deus, mas já não conseguem se aproximar como antes. Algo mudou dentro delas. A oração ficou fria. A fé perdeu intensidade. O coração se sente indigno. E mesmo tentando continuar normalmente, existe uma distância emocional que machuca profundamente. A pessoa olha para o próprio passado e pensa: depois de tudo que eu fiz, como Deus ainda poderia me aceitar? O inimigo trabalha exatamente nessa área da alma. Porque quando alguém começa a acreditar que não merece mais a presença de Deus, deixa de buscar a única fonte capaz de restaurá-la. A vergonha aprisiona pessoas dentro de uma solidão espiritual terrível. Elas sofrem caladas, choram escondidas, sentem medo de serem julgadas até por Deus. E quanto mais o tempo passa, mais difícil parece voltar. Mas Romanos revela uma verdade poderosa que destrói essa mentira. Deus não se aproxima apenas de pessoas perfeitas. Ele se aproxima de pecadores arrependidos, cansados e quebrados. O Evangelho não é sobre homens fortes tentando alcançar Deus. É sobre Deus alcançando pessoas que já não conseguem mais caminhar sozinhas. Jesus nunca rejeitou quem se aproximou dele com sinceridade. Nunca virou as costas para uma alma que desejava recomeçar. Talvez você tenha passado muito tempo tentando esconder suas feridas espirituais. Talvez exista uma vergonha tão profunda dentro de você que até orar parece difícil agora. Mas existe algo que Paulo descobriu que mudou completamente sua vida. Nenhum ser humano consegue se salvar sozinho. O dia em que Paulo descobriu que nenhum ser humano consegue se salvar sozinho. Paulo conhecia as Escrituras, obedecia regras religiosas e acreditava estar fazendo tudo certo diante de Deus. Aos olhos das pessoas, ele parecia forte espiritualmente, mas dentro dele existia algo que ainda precisava ser quebrado. A ilusão de que o ser humano consegue alcançar salvação pela própria força. E foi exatamente quando tudo desmoronou que ele começou a entender o verdadeiro significado da graça. Antes de encontrar Jesus, Paulo acreditava que esforço, disciplina e religiosidade eram suficientes. Ele perseguia cristãos achando que estava defendendo a vontade de Deus. Isso mostra algo muito profundo sobre a natureza humana. Uma pessoa pode conhecer religião e ainda estar perdida dentro da própria alma. Pode frequentar ambientes espirituais e continuar distante da verdadeira transformação interior. Muita gente vive exatamente assim hoje. Tenta compensar erros através de esforço emocional. Tenta provar para Deus que merece outra chance.
Tenta ser perfeita para sentir paz novamente. Mas quanto mais tenta se salvar sozinha, mais cansada fica. Porque existe um limite para a força humana. Chega um momento em que a alma simplesmente não consegue mais carregar o peso da culpa, da vergonha e das próprias tentativas fracassadas de mudança. Romanos revela que nenhum homem consegue vencer o pecado apenas pela força de vontade. Nenhuma pessoa consegue curar a própria alma sozinha. E isso assusta muita gente, porque o orgulho humano gosta da sensação de controle. O ser humano quer acreditar que pode resolver tudo sozinho. Mas a graça de Deus começa exatamente quando a força humana termina. Foi isso que Paulo descobriu. A salvação não nasce da perfeição humana. Nasce do amor de Cristo. Não é sobre merecimento, é sobre misericórdia. Jesus não veio para pessoas que conseguem se consertar sozinhas. Ele veio para pessoas cansadas, quebradas e espiritualmente feridas. Veio para quem já tentou mudar inúmeras vezes, e mesmo assim, continua lutando contra as próprias fraquezas. Talvez você esteja tentando carregar sozinho um peso que nunca foi criado para carregar sem Deus. Talvez esteja cansado de lutar contra si mesmo e frustrado por não conseguir mudar completamente. Mas existe outra prisão silenciosa destruindo muitas almas. A necessidade de parecer forte o tempo todo. A armadilha espiritual de tentar parecer forte o tempo todo. Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo. Vem da obrigação de fingir que está tudo bem o tempo inteiro. Muitas pessoas aprenderam a esconder dores, sufocar emoções e carregar batalhas silenciosas sem pedir ajuda. Elas sorriem diante das pessoas enquanto desmoronam por dentro. Continuam aconselhando outros enquanto a própria alma está ferida. E com o tempo, essa necessidade de parecer forte começa a destruir a mente e o coração lentamente. O problema é que a culpa faz muitas pessoas acreditarem que demonstrar fraqueza espiritual é sinal de derrota. Então elas escondem lágrimas, escondem dúvidas, escondem medos e até escondem suas lutas diante de Deus. Criam uma imagem de controle enquanto vivem emocionalmente exaustas. E quanto mais tempo passam sustentando essa aparência, mais distante ficam da cura que realmente precisam. Romanos mostra algo muito diferente daquilo que muitos imaginam sobre espiritualidade. Paulo não escondia suas lutas internas. Ele reconhecia suas fraquezas, suas guerras emocionais e sua total dependência da graça de Deus. Isso destrói a falsa ideia de que pessoas espirituais nunca enfrentam conflitos internos. Até homens usados por Deus travaram batalhas profundas dentro da própria mente. Existe gente ouvindo isso agora que está cansada de carregar tudo sozinha. Pessoas que não conseguem mais descansar porque vivem tentando sustentar uma imagem forte diante da família, da igreja e até de si mesmas. Mas a verdade é que ninguém consegue se curar escondendo feridas. Quanto mais a dor é abafada, mais ela cresce silenciosamente dentro da alma. O inimigo ama quando uma pessoa sofre calada, porque o silêncio alimenta pensamentos destrutivos. Alimenta culpa, ansiedade, vergonha e sensação de abandono. Aos poucos, a pessoa começa a acreditar que ninguém entenderia suas lutas, e isso cria uma solidão emocional perigosa. Uma alma isolada se torna vulnerável ao desespero espiritual. Mas Jesus nunca exigiu máscaras para oferecer cura. Ele nunca pediu perfeição emocional antes de liberar graça. O Evangelho não é um chamado para fingir força. É um convite para entregar fraquezas nas mãos de Deus. E existe algo que muitas pessoas não conseguem entender. Mesmo depois de orarem, a culpa continua roubando sua paz. Por que a culpa rouba sua paz? Mesmo depois da oração, muitas pessoas oram, choram diante de Deus, pedem perdão sinceramente e ainda assim continuam sentindo um peso dentro da alma. Elas terminam a oração, mas a mente continua inquieta. O coração continua apertado. A sensação de condenação permanece viva. E então surge uma pergunta dolorosa. Se Deus me perdoou, por que eu ainda não consigo sentir paz? Essa é uma das guerras emocionais mais profundas enfrentadas por quem carrega a culpa há muito tempo. Porque existe uma diferença entre receber o perdão de Deus e conseguir abandonar a condenação criada dentro da própria mente.
O problema é que muitas pessoas continuam alimentando pensamentos que Deus já decidiu apagar. Continuam revivendo cenas que o Senhor já escolheu perdoar. E sem perceber, permanecem presas a lembranças que impedem a alma de descansar. Romanos revela que a transformação espiritual também precisa alcançar a mente. Não basta apenas ouvir sobre graça. É preciso permitir que a verdade de Deus destrua as mentiras que foram construídas dentro do coração durante anos. O inimigo sabe disso. Por isso ele trabalha constantemente tentando fazer a pessoa acreditar que ainda está condenada, mesmo depois do arrependimento verdadeiro. Existem pessoas que vivem exatamente assim. Elas acreditam em Deus, mas não conseguem acreditar na própria restauração. Oram, mas continuam se enxergando através do passado. Buscam a presença de Deus, mas dentro delas existe uma voz repetindo que nada mudou de verdade. E quanto mais escutam essa voz, mais a paz desaparece. O mais perigoso é que a culpa prolongada começa a alterar a forma como a pessoa se relaciona com Deus. Ela já não se aproxima com confiança. Aproxima-se com medo, com vergonha, com insegurança. A oração deixa de ser um encontro de amor e passa a parecer um tribunal interno cheio de acusações emocionais. Aos poucos, a alma se acostuma a viver sem descanso espiritual. Mas Romanos apresenta uma verdade capaz de libertar qualquer coração cansado. A condenação perde autoridade sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso não significa que a batalha termina imediatamente, mas significa que a culpa já não precisa governar sua identidade. E existe uma guerra ainda mais profunda acontecendo dentro de cada ser humano. O que Romanos revela sobre a guerra entre carne e espírito. Dentro de cada ser humano existe uma batalha invisível acontecendo todos os dias. Uma parte deseja paz, santidade, proximidade com Deus e transformação espiritual. A outra puxa a mente para medo, desejos desordenados, pensamentos destrutivos e fraquezas que parecem nunca desaparecer completamente. E muita gente sofre porque não entende essa guerra. Começa a acreditar que suas lutas internas significam que Deus a abandonou. Paulo fala sobre isso em Romanos de maneira extremamente profunda e humana. Ele revela que existe um conflito constante dentro da natureza humana. A carne deseja uma direção. O espírito conduz para outra. E quem vive essa batalha frequentemente se sente cansado, frustrado e dividido por dentro. Existem momentos em que a pessoa quer fazer o bem, mas percebe pensamentos, emoções e impulsos tentando arrastá-la para longe da paz de Deus. O problema é que muitas pessoas acreditam que cristãos verdadeiros nunca enfrentam esse tipo de luta. Então, quando pensamentos ruins aparecem ou fraquezas emocionais retornam, imediatamente sentem culpa e vergonha. O inimigo usa isso para convencer a pessoa de que ela é falsa, hipócrita ou espiritualmente fracassada. E aos poucos, a guerra interna vira desespero espiritual. Mas Romanos mostra algo muito importante. Reconhecer a batalha não significa a ausência de fé. Pelo contrário, a luta existe justamente porque dentro de você ainda existe uma parte que deseja Deus. Pessoas completamente entregues à escuridão geralmente não sentem conflito algum. A dor da luta revela que sua alma ainda está buscando luz, verdade e libertação. Existe gente ouvindo isso agora que está cansada dessa guerra mental constante. Pessoas que sentem culpa por pensamentos que não conseguem controlar completamente. Pessoas que tentam permanecer firmes, mas às vezes se sentem puxadas para baixo pelas próprias emoções. E quanto mais tentam vencer apenas pela força humana, mais percebem suas limitações. É exatamente nesse ponto que Romanos começa a revelar uma verdade poderosa. A vitória espiritual não nasce da força da carne, mas da dependência do Espírito Santo. Porque existe alguém trabalhando constantemente para manter você preso nessa guerra emocional. Satanás. A verdade é que Satanás não quer que você descubra. Existe uma razão pela qual a culpa se tornou uma prisão tão poderosa na vida de tantas pessoas. O inimigo sabe que uma alma condenada perde forças para lutar, perde coragem para se aproximar de Deus,
e começa a acreditar que não existe mais esperança para sua própria história. Satanás trabalha silenciosamente tentando convencer pessoas de que seus erros são maiores do que a misericórdia de Deus. O maior objetivo dele não é apenas fazer alguém cair, é fazer essa pessoa permanecer caída emocionalmente. Porque quando alguém acredita que nunca será restaurado, para de buscar transformação, para de acreditar em recomeços, para de enxergar valor na própria vida espiritual. Aos poucos, a culpa se transforma em correntes invisíveis que prendem a mente em um estado constante de vergonha e desespero. Muita gente pensa que o inimigo age apenas através do medo ou da tentação. Mas uma das armas mais destrutivas dele é a acusação. Ele relembra constantemente aquilo que Deus já estava disposto a perdoar. Faz a pessoa reviver erros antigos repetidamente, até que ela comece a enxergar o próprio passado como identidade permanente. O coração fica pesado, a alma perde esperança, e a mente começa a acreditar que Deus está cansado dela. Romanos destrói completamente essa mentira. Paulo revela que a graça de Deus é maior do que a condenação. Isso não significa ignorar o pecado, mas significa entender que Jesus já carregou na cruz aquilo que estava destruindo sua alma. O inimigo quer manter você preso ao passado porque sabe que uma pessoa que entende a graça de Deus se torna espiritualmente livre. E liberdade espiritual é algo extremamente perigoso para as trevas. Talvez você tenha passado anos acreditando em mentiras sobre si mesmo. Talvez tenha se enxergado apenas como alguém marcado por erros, falhas e quedas emocionais. Mas existe uma verdade que Satanás tenta esconder de todas as formas. Deus não olha para você apenas através do seu passado. Existe um momento poderoso em Romanos em que Paulo revela como Deus enxerga aqueles que se arrependem verdadeiramente. O momento em que Deus para de olhar para o seu passado. Uma das maiores dores da alma humana é acreditar que o passado nunca deixará de definir quem ela é. Muitas pessoas vivem como se seus erros estivessem escritos permanentemente sobre suas vidas. Elas até tentam seguir em frente, mas existe sempre uma voz lembrando aquilo que fizeram, aquilo que perderam e aquilo que gostariam desesperadamente de apagar. E quanto mais escutam essa voz, mais difícil se torna acreditar em recomeços. Mas Romanos revela uma das verdades mais transformadoras do Evangelho. Existe um momento em que Deus deixa de olhar para o pecador através da condenação e começa a enxergá-lo através da justiça de Cristo. Isso muda tudo, porque a graça não apenas perdoa o passado. Ela cria uma nova posição espiritual diante de Deus. A pessoa deixa de ser definida pelos próprios fracassos e passa a ser alcançada pela misericórdia divina. Muita gente ainda não conseguiu entender profundamente isso. Continua vivendo como se precisasse pagar eternamente pelos próprios erros. Continua tentando provar valor diante de Deus através de sofrimento emocional, autocondenação e culpa constante. Mas a cruz nunca foi um convite para a prisão eterna. Jesus não morreu para manter pessoas acorrentadas ao passado. Ele morreu para libertar almas cansadas da condenação. Paulo mostra em Romanos que a justificação não acontece porque alguém se tornou perfeito. Acontece porque Deus decidiu oferecer graça através de Cristo. Isso destrói completamente a lógica humana do merecimento. Porque, no fundo, muitos acreditam que precisam alcançar um nível de pureza para então serem aceitos por Deus. Só que ninguém consegue chegar até Ele baseado apenas na própria força. Talvez exista algo no seu passado que ainda dói profundamente. Talvez você tenha medo de que certas marcas nunca desapareçam completamente da sua história. Mas existe algo poderoso que você precisa entender agora. Deus não está preso ao seu passado como você está. Enquanto sua mente continua revivendo antigos fracassos, Deus continua oferecendo um novo começo através da graça. Só que mesmo depois de compreender isso, algumas memórias continuam machucando profundamente a alma. Existem feridas emocionais que permanecem abertas durante anos. Como a graça de Deus cura memórias que ainda machucam. Existem feridas que o tempo não conseguiu apagar. Memórias que continuam vivas dentro da mente como se tudo tivesse acontecido ontem.
Algumas pessoas carregam lembranças que ainda provocam culpa, vergonha, tristeza e dor emocional profunda. Elas tentam seguir em frente, mas certos acontecimentos continuam voltando inesperadamente, roubando paz, esperança e descanso espiritual. O mais difícil é que muitas dessas memórias estão ligadas a arrependimentos, palavras que machucaram alguém, decisões impulsivas, relações destruídas, momentos em que a pessoa sente que falhou consigo mesma, com outras pessoas e até com Deus. E quanto mais revive essas lembranças, mais acredita que nunca será completamente restaurada por dentro. Romanos mostra que a graça de Deus não atua apenas sobre o futuro espiritual. Ela também começa a tocar feridas emocionais escondidas dentro da alma. Deus conhece memórias que ninguém mais conhece. Conhece dores que nunca foram explicadas em voz alta. Conhece noites em que a pessoa chorou sozinha tentando entender como sua vida chegou até aquele ponto. E mesmo assim, continua oferecendo cura. Muita gente acredita que cura emocional significa esquecer completamente o passado. Mas em muitos casos, Deus não apaga a memória imediatamente. Ele transforma a forma como a memória domina o coração. A lembrança deixa de ser uma corrente de condenação e passa a ser testemunho da misericórdia de Deus. Aquilo que antes destruía a pessoa começa lentamente a perder força sobre a mente e sobre as emoções. O inimigo quer manter certas lembranças vivas para alimentar vergonha constante. Quer que você se enxergue eternamente através dos seus piores momentos. Mas a graça faz exatamente o contrário. Ela começa a reconstruir sua identidade. Faz você perceber que seu erro não possui autoridade para decidir quem você será daqui para frente. E isso muda completamente a maneira como a alma enxerga o próprio passado. Talvez existam lembranças que ainda fazem seu coração apertar. Talvez algumas feridas pareçam profundas demais para serem curadas completamente. Mas Romanos revela que existe uma liberdade espiritual que poucas pessoas conseguem viver plenamente. Porque mesmo depois de perdoadas, muitas continuam vivendo como prisioneiras. A liberdade espiritual que quase ninguém consegue viver. Muitas pessoas já ouviram sobre perdão, graça e salvação, mas continuam vivendo emocionalmente acorrentadas. Frequentam igrejas, oram, escutam a palavra de Deus, mas dentro delas ainda existe uma prisão invisível. A mente continua cansada. O coração continua pesado. A culpa ainda domina pensamentos silenciosos. E mesmo depois de serem perdoadas por Deus, continuam se tratando como condenadas. Esse é um dos maiores conflitos espirituais da vida cristã. A pessoa recebe liberdade em Cristo, mas não consegue viver como alguém verdadeiramente livre. Continua revivendo o passado, se acusando internamente e carregando um peso que Jesus já decidiu tirar dela. Aos poucos, a alma se acostuma tanto com a dor que começa a acreditar que viver em paz é impossível. Romanos mostra que a liberdade espiritual vai além de simplesmente frequentar um ambiente religioso. Ela começa quando a mente deixa de aceitar as acusações que tentam destruir sua identidade. Porque o inimigo não teme apenas pessoas que conhecem versículos bíblicos. Ele teme pessoas que realmente acreditam naquilo que Deus diz sobre elas. Quando alguém entende profundamente a graça, algo começa a mudar dentro da alma. Muita gente ainda vive espiritualmente presa porque continua enxergando a si mesma através da vergonha. É como se a pessoa estivesse diante de uma porta aberta, mas permanecesse parada dentro da prisão, por medo de acreditar que realmente pode sair. A culpa cria dependência emocional da dor. Depois de anos vivendo em condenação, a liberdade parece estranha, distante e até difícil de aceitar. Mas Jesus nunca morreu para oferecer uma liberdade parcial. Ele não veio apenas aliviar dores temporariamente. Veio para quebrar correntes espirituais profundas. Veio para restaurar identidade, devolver paz e reconstruir corações destruídos pela culpa. E quando a graça começa a alcançar verdadeiramente a mente, a pessoa para de viver apenas sobrevivendo espiritualmente e começa finalmente a respirar em paz novamente.
Talvez você tenha passado anos acreditando que nunca conseguiria viver sem esse peso dentro do peito. Talvez já tenha se acostumado tanto com a culpa que nem consegue imaginar como seria viver leve outra vez. Mas existe um recomeço que Deus está tentando colocar diante de você neste momento. O recomeço que Deus está tentando entregar para você hoje. Existe um momento em que a alma fica tão cansada que começa a acreditar que já não vale mais a pena tentar recomeçar. A pessoa olha para o passado, vê quantas vezes falhou, quantas promessas quebrou e quantas batalhas perdeu, e então decide viver apenas sobrevivendo emocionalmente, sem esperança verdadeira, sem expectativa de mudança, apenas existindo enquanto carrega um vazio silencioso dentro do coração. Mas Romanos revela algo poderoso sobre Deus. Ele continua oferecendo recomeços mesmo para pessoas que já desistiram de si mesmas. Enquanto muitos enxergam apenas ruínas, Deus ainda vê possibilidade de transformação. Enquanto a culpa diz que sua história terminou, a graça continua dizendo que existe um novo caminho diante de você. E isso é difícil de acreditar quando a mente passou anos aprisionada pela condenação. Muita gente pensa que recomeçar significa apagar completamente tudo o que aconteceu. Mas Deus trabalha de forma mais profunda. Ele pega pessoas quebradas e começa a reconstruí-las de dentro para fora. Aos poucos, a mente começa a mudar. O coração volta a respirar esperança. A alma começa a sentir paz novamente. Não porque o passado deixou de existir, mas porque ele perdeu o poder de controlar o futuro. O inimigo quer convencer você de que já passou tempo demais, que suas falhas foram grandes demais e que Deus já não espera mais nada da sua vida. Só que a graça de Cristo nunca funcionou baseada em merecimento humano. Ela alcança exatamente aqueles que se sentem cansados, perdidos e sem forças para continuar. Jesus nunca teve dificuldade em restaurar pessoas quebradas. O impossível para os homens nunca foi impossível para Deus. Talvez exista algo dentro de você querendo desistir completamente. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem enquanto tenta esconder lágrimas, medos e feridas que ninguém conhece. Mas existe uma razão pela qual Deus permitiu que você chegasse até este momento do vídeo. Porque Ele ainda está tentando entregar um novo começo para sua alma. Ainda está chamando você para sair da prisão emocional da culpa. E agora chegamos ao momento mais importante desta jornada. Porque existe uma verdade que pode mudar completamente sua vida espiritual daqui para frente. Você não precisa mais viver condenado. Você não precisa mais viver condenado. Durante muito tempo, talvez você tenha acreditado que a culpa seria sua companhia para sempre. Talvez tenha aprendido a viver carregando pesos emocionais que nunca deveriam permanecer sobre sua alma. E aos poucos, o medo, a vergonha e a autocondenação começaram a roubar sua paz, sua alegria e até sua esperança de viver algo novo com Deus. Mas depois de tudo o que Romanos revelou, existe uma verdade que precisa entrar profundamente no seu coração hoje. Você não nasceu para viver aprisionado pela condenação. Jesus não entregou sua vida na cruz para que você continuasse sendo destruído pelo passado. Ele não sofreu para que sua mente permanecesse presa em lembranças que machucam sua alma todos os dias. A graça de Deus não é pequena, limitada ou fraca diante das suas falhas. O amor de Cristo é maior do que a culpa que tentou dominar sua vida durante tantos anos. E mesmo que sua mente ainda esteja cansada, Deus continua olhando para você com misericórdia e compaixão. Romanos mostra que existe liberdade para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso significa que a condenação não possui mais autoridade definitiva sobre sua identidade. Seus erros não definem quem você é diante de Deus. Seu passado não possui o direito de decidir seu futuro espiritual. Existe uma nova vida disponível para aqueles que aceitam a graça de Cristo de maneira verdadeira e sincera. Talvez você tenha chegado até este vídeo se sentindo quebrado, perdido e espiritualmente cansado. Talvez ninguém saiba das guerras silenciosas que você enfrentou dentro da própria mente. Mas Deus viu cada lágrima escondida, viu cada noite difícil, viu cada momento em que você pensou em desistir. E mesmo quando você acreditou que estava distante demais, Ele continuou perto esperando o momento de restaurar sua alma. Agora existe uma escolha diante de você.
Continuar vivendo preso às acusações do passado ou aceitar a liberdade que Deus está oferecendo neste momento? A culpa quer manter você olhando para trás. Mas Jesus continua chamando você para frente. Existe paz disponível para sua mente. Existe descanso disponível para sua alma. Existe esperança disponível para sua vida novamente. Talvez esta não tenha sido apenas uma mensagem. Talvez tenha sido uma resposta de Deus para uma dor que você nunca conseguiu explicar completamente para ninguém. E se dentro do seu coração ainda existe um desejo sincero de recomeçar, então saiba de uma coisa: sua história ainda não terminou. Deus ainda pode restaurar aquilo que a culpa tentou destruir dentro de você. Deus Pai. Neste momento existe alguém ouvindo esta oração com o coração cansado, carregando dores que ninguém conhece e lutando contra pensamentos que têm destruído sua paz há muito tempo. Existem pessoas aqui que se sentem presas pela culpa, aprisionadas pelo passado e emocionalmente esgotadas de tentar suportar tudo sozinhas. Senhor, alcança agora cada alma que chegou até este vídeo, precisando desesperadamente de descanso. Jesus, muitas dessas pessoas acreditaram durante anos que estavam condenadas, que seus erros eram grandes demais e que nunca mais conseguiriam sentir tua presença novamente. Mas hoje, em nome de Jesus Cristo, toda mentira de condenação começa a perder força. Toda voz que dizia "você não merece perdão" seja silenciada agora pela verdade da tua graça. Que cada coração consiga entender profundamente que teu amor é maior do que qualquer passado. Pai, visita agora as mentes cansadas. Toca aqueles que vivem guerras silenciosas dentro dos próprios pensamentos. Cura memórias dolorosas, restaura emoções quebradas e remove esse peso invisível que tem sufocado tantas almas. Onde existe vergonha, derrama misericórdia. Onde existe medo, derrama paz. Onde existe desespero, derrama esperança novamente. Senhor, existem pessoas aqui que já não conseguem mais acreditar em si mesmas. Pessoas que perderam forças para continuar lutando. Mas tu és especialista em restaurar aquilo que parece destruído. Tu enxergas valor até em corações quebrados. Então levanta agora quem estava caído emocionalmente. Fortalece quem estava pensando em desistir. Abraça quem se sentia sozinho no meio da própria dor. Jesus, que esta pessoa consiga dormir em paz novamente. Que ela volte a sentir alegria, esperança e vontade de viver. Que toda corrente emocional criada pela culpa seja quebrada agora. E que o Espírito Santo preencha cada espaço onde antes existia medo, condenação e tristeza profunda. Pai, entrega um novo começo para cada vida que ouviu esta mensagem até aqui. Que essa pessoa não saia deste vídeo da mesma forma que entrou. Que ela entenda que ainda existe propósito, ainda existe esperança e ainda existe graça disponível através de Jesus Cristo. E acima de tudo, Senhor, ensina cada coração aqui a viver não debaixo da culpa, mas debaixo da tua misericórdia. Porque a cruz foi suficiente. O teu amor continua sendo suficiente, e a tua graça ainda alcança aqueles que achavam que estavam longe demais. Em nome de Jesus Cristo. Amém.